É que nós temos um combinado lá em cima. Abra sua Bíblia. Livro de Filipenses, capítulo 1, verso 27. Paulo ele fala: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendo que a igreja de Cristo, não os evangélicos, eu gosto de frisar isso, e sempre estou repetindo, porque muitas pessoas estão enganosamente vivendo, dizendo ser evangélicos, mas eles não têm uma vida em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Obviamente os meus hábitos, as minhas palavras, elas mudam, porque um novo começou a habitar em mim, algo diferente, algo que aconteceu comigo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em outras palavras, não é num passe de mágicas, em outras palavras eu começo a mudar dia após dia, hora após hora, como diz o pastor Heber, e a gente vai sendo transformado. Paulo ele fala no capítulo 1, verso 21 ao 27, por favor me acompanhe. Se a pessoa ao seu lado não tem uma Bíblia, divide o seu celular ou a sua Bíblia com ela. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém? Se quiser deixar a Bíblia aberta, deixa, mas não fica lendo ela agora não, beleza? Queridos, o apóstolo Paulo, um homem que ele nos ensina, né? Quando você lê as cartas de Paulo a fim de procurar algo, uma das coisas que você vai mais encontrar quando você procura ali uma razão, um motivo, você vai encontrar Paulo falando sempre da mente, da transformação interior. Se você procurar isso nas cartas de Paulo, você vai encontrar muitos textos. Então o lugar que o inimigo mais ataca é a nossa mente. Então quando ele gera algo aqui, ele consegue transformar aquilo que foi gerado aqui, que leva essa pessoa a praticar aquilo que ele gerou. Que diz que o pecado é gerado segundo as nossas concupiscências, segundo o nosso desejo. E quando esse desejo ele é gerado aqui, ele fica ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, o diabo fica colocando ele ali. Só tem um jeito de tirar isso aqui: orando em outras línguas, meditando na palavra, obedecendo a palavra, e o inimigo vai fugir, ele vai ir embora, ele não resiste, ele fica enfraquecido. Agora o que é que tem acontecido? Muitas pessoas deixam o inimigo colocar na cabeça deles que não adianta, que eles não vão conseguir, que não adianta nem tentar. Quem já ouviu a palavra, não vai nem tentar, e não tentou, irmãos, não conseguiu nada. Mas aqueles que escutaram isso e foram adiante, venceram. A gente vê várias histórias de várias pessoas que venceram a respeito disso. E Paulo, sem dúvida nenhuma, é um exemplo de alguém que saiu de uma vida bem sucedida, era uma vida religiosa bem sucedida, era um homem respeitado diante dos sacerdotes, era um homem que tinha moral, irmão, tinha o respeito. Ele era convidado para as festas da alta sociedade, mas principalmente para aquelas ocasiões onde se reunia o clero, o povão que
estava lá fora, não fazia parte dessas coisas não. Paulo ele tinha esse direito, ele recebia carta para buscar os perturbadores da paz naquela época, que eram os seguidores do Messias, os seguidores de Jesus, do Nazareno. E Paulo, ele apanhou e apanhou muito, irmão, não foi pouco não, viu? Paulo foi chicoteado, não foi pouco não, foi muito. Quando a gente vê a narrativa de tudo que aconteceu com Paulo, ele compartilhando com a gente, através da palavra, a gente, meu Deus, quanto que esse homem conseguiu resistir, mas por quê? Porque Paulo era um homem que ele andava no Espírito, foi ele que disse isso lá em Gálatas 5, capítulo 5, verso 16. Agora, quando você olha para o verso 21, e você encontra esse homem dizendo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando você vê esse homem dizendo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, você entende o que é que Paulo está dizendo? Que não tem como viver a vida cristã, a vida genuína, a vida que Cristo morreu para que você tivesse, se não for dessa maneira. Quem quiser me seguir, disse Jesus, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho pregado, infelizmente, em muitos lugares é um evangelho diluído com o mundo. Pega algumas características do mundo, encaixa aqui, traz um pouco de Bíblia, encaixa aqui, e as coisas vão acontecendo. E aí as pessoas, eles ficam convencidos de que está tudo bem, mas não é assim. Quando Paulo traz esse texto, ele fala algo interessante na sua narrativa, quando ele diz assim, ó, vivei acima de tudo. Irmãos, não pode ter nada acima disso. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Não é o evangelho do Géder, não é o evangelho do ouvir e crer, não é o evangelho da Assembleia, não é o evangelho batista, é o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo ainda está na Bíblia. Tem gente que ele lê muitos livros, mas não lê Bíblia. Está certo que muitos livros têm alguma coisa de base bíblica, porém, existem raízes ali, aliás, existem ervas daninhas, existem algumas coisas que cresceram no meio daquelas verdades, que torcem aquela palavra, que distorcem aquela palavra. E a gente precisa tomar cuidado. Vivei o evangelho acima de tudo, de modo digno. O evangelho de Cristo. Esse comportamento da igreja, ele precisa ser visível. Aqui dentro é só o auditório, é o salão de cultos. Nós nos reunimos aqui 2, 3, 4 vezes por semana, e olha lá. Mas de fato, ser igreja não é estar aqui. Ser igreja, na verdade, é uma resposta que eu dou para este evangelho de Cristo que hoje entrou dentro de mim. O que está acontecendo hoje é que as pessoas se conformam com práticas religiosas. Mas o Senhor, Ele nos ensina através das pessoas que fracassaram aqui na Bíblia, das pessoas que obteram êxito aqui na Bíblia. Ele nos ensina. E aqui está um homem que viveu o evangelho de Cristo acima de tudo. Ele conseguiu lutar pela fé evangélica. Ele conseguiu viver em um só espírito, uma só fé, um só espírito. O que a gente vê, infelizmente, é que Paulo estava num momento aqui que ele estava pensando em ir embora, mas aí ele avaliava e achava melhor ficar. Irmãos, olha que condição esse cara chegou. Ele diz assim, ó, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Em outras palavras, eu ando pensando seriamente, irmãos, eu gostaria de estar lá, mas eu me sinto constrangido, porque eu fico pensando que é incomparavelmente melhor que todas as coisas que eu tenho aqui na terra. O homem estava só apanhando, levando pedrada, chicotada, bufeteada, estava sendo escarrado, humilhado, aviltado, ultrajado, enfim, irmão, tudo quanto é coisa que não presta, estava acontecendo com este homem. E ele estava firme. Firme. Você está firme?
Pergunta para o irmão perto de você: você está firme? Ou você está igual o palanque no banhado? Irmãos, é difícil eu encontrar alguém que eu pergunte assim: irmão, e aí, você está firme? Você está crente? Irmãos, a resposta normalmente demora 4, 5 segundos. E quando sai é assim: pastor, tô, né? O Senhor está chamando um povo para andar com Ele, irmãos. São os 7.000 que não se dobraram. Tem alguém deles aqui nessa noite? São aqueles que não são Judas, pode ter sido Pedro, mas eles se tornaram Joões, que homens e mulheres que encostam a cabeça no peito de Jesus. Ali ele chora, ali ele sorri, ali ele se aconchega. Homens e mulheres, e eu me lembro de uma dessas que estava no espírito, onde nem o pastor dela compreendeu ela num primeiro momento. Ana, gemendo no espírito, gerando um filho no espírito. A verdade é que as pessoas hoje, eles não falam com Deus a respeito do casamento. Na verdade casam, e depois que o negócio começa a desandar, eles vão orar para pensar do casamento. A moçada hoje casa, mas ninguém conversou com Deus. O negócio é legalizar o sexo. O negócio é, está apaixonado, está nada. Está querendo é arrumar para não viver em pecado. Porque paixão de verdade, meu irmão, você conhece, é quando a mulher vira o Jason, o homem vira o capeta dentro de casa. Aí vocês vão descobrir se se amam ou não, né? Esse negócio de ver ela toda frufruzinha, toda lindinha, que vocês vão comer lanchinho e comer pizza, para, escuta aqui, alguém que tem experiência, né, amor? Ô, amor, é a experiência de ver os outros. Falar nisso, ela chegou, irmãos, a minha bispa, está tão linda hoje, Vando. Você está linda, amor, você está incrível. Deixa eu continuar. Ô, gente, me ajuda. Hã? Então, irmãos, essas pessoas, eles se contentam em vir aqui, escutar a palavra de Deus, eles vão embora. Mas a gente tem dito aqui que avivamento é quando você responde para aquilo que Deus colocou no seu coração. É o que você faz lá fora, é para quem você prega. Não é pregar com o microfone, é para quem você testemunha. Porque você e eu somos uma testemunha daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Você pode compartilhar o que o Senhor fez no seu casamento. Você pode compartilhar o que o Senhor fez na sua vida, na vida da sua família. Você pode e deve compartilhar Jesus com as pessoas. E é interessante, quanto mais de Jesus você dá, mais dele você tem. Nunca acaba. Nunca acaba. Mas agora, a gente só pode dar o que a gente tem, irmão. Nos últimos dias, né, os dias que vivemos a tal da Copa do Mundo, só se falava disso no Facebook, no Twitter, no Instagram, na conversa com o povo. E aí, pastor, está torcendo por quem? E pastor, qual é o teu palpite? Tinha gente que ficou até bravo quando eu disse: rapaz, se perder ou ganhar, não estou nem aí. Nossa, o senhor não é brasileiro? Não sou. Eu sou tão brasileiro que eu não torci para a seleção ganhar. E assim, muitas pessoas, desde o primeiro jogo eu coloquei isso, mas muita gente no Brasil, irmãos, está torcendo pelo Brasil. E torcer pelo Brasil não é ganhar pelo que a FIFA está fazendo. As pessoas se enganam facilmente. Eu vi gente chorando, eu vi gente que quebrou o televisor porque o Brasil perdeu de 7. Eu acho que ele quebrou porque ia ter que pagar, né? Não era mais R$1, né? Ia ser 3 contos. Né? Filmaram um cara pegando a TV dele e jogando no chão, assim, uma televisão grandona. Ele levantava ela assim, pá! As pessoas se perdem. Agora, irmãos, o mundo jaz no maligno, isso é bíblico, está lá. Agora a igreja não jaz no maligno. A igreja, ela precisa avançar contra as portas do inferno. Tem gente que interpreta esse negócio: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é que as portas vêm contra nós, é a gente que vai lá e pá! E aí avança, meu irmão. O que é isso, pastor? É quando eu arranco as pessoas que estão perdidas, é quando eu tiro as pessoas que estão escravizadas, é quando eu ofereço Cristo que vive em mim, para viver nelas, e elas entendem o Evangelho, elas recebem esse Evangelho. É isso que Paulo está ensinando, quando ele diz aqui: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem alguém me entendendo?
É isso que ele está dizendo quando ele diz: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Agora pergunta, numa pesquisa séria, se nós falarmos aqui hoje, por exemplo, resposta séria, não pode mentir. Você tem medo de morrer? 90% ou mais tem medo de morrer. Se você tem medo de morrer, você responde esse versículo aqui, ó: Cristo não vive em você. Não querer morrer é outra conversa, é o que Paulo está dizendo aqui, né? Eu posso escolher, viver com Cristo é incomparavelmente melhor, mas eu prefiro estar na carne para ajudar vocês. O Espírito Santo mostrou isso para ele. Mas por vossa causa é mais necessário eu permanecer vivo. E convencido disto, e só estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. E aí ele recomenda aos filipenses: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. Paulo está dizendo o seguinte: eu quero ouvir falar de vocês, se eu fui embora ou não, se eu estou aqui ou não. Sabe a Sueli? Então, Sueli, rapaz, pensa numa mulher crente. Ela vai no hospital, põe a mão na cabeça das pessoas, a pessoa recebe cura na hora. Pensa numa mulher de fé. Meu Deus, nem a Sueli disse amém. Mas você entendeu, né? Eu ouvi falar a seu respeito. O problema é que o inimigo está fazendo o quê? Acomodando os evangélicos, que a gente fica naquela, não, hoje, né, eu aconselhando outro dia uma pessoa, não, pastor, quando eu estou cansado eu fico em casa, não sinto um pingo de consciência. Sabe, irmãos, tem uma linha tênue que separa isso. Tem uma linha tênue que separa isso. Se a presença de Deus é um lugar de descanso, é um equívoco. Está certo que eu posso estar na presença de Deus na minha casa e aqui, tanto faz. Mas é um equívoco deixar de ir para a presença de Deus porque está cansado. O apóstolo Paulo, ele deixou isso muito claro quando ele fala do descanso. Na verdade, em Hebreus fala do descanso. Em nome de Jesus, o que está acontecendo hoje é que a gente não tem ouvido, enquanto ministros de Deus, ouvir falar a respeito da firmeza da vossa fé. Eu conheço essa igreja. Domingo passado foi pregado aqui a respeito, se pudéssemos dar o nome, paralisia espiritual, Wanda. Muita gente paralisada, sabe? Imobilizado. Enquanto eu orava no começo aqui, quando Lázaro escutou aquele chamado: sai para fora, Lázaro. Eu fico imaginando Lázaro saindo. Naquele tempo não havia esses caixão bonitinhos que a gente tem aí hoje, né? Os caixão bonito, tudo enroladinho. Se é que adianta alguma coisa, caixão bonito, caixão feio, mas tudo enroladinho. Eu fico imaginando Lázaro saindo assim, ó. Depois que o Senhor pede para Lázaro sair, a segunda ordem do Senhor foi: desatai-o e deixai-o ir. Tem muita gente que ouviu Jesus chamar, mas ele não anda, está imobilizado, ele não flui. Alguns com ministérios impressionantes, colocaram dentro do paninho, dentro de uma caixinha e guardaram para esperar Jesus voltar. Jesus vai voltar e vai fazer o acerto de conta, e você vai entregar a sua caixinha com o seu talento. Ele vai dizer: tira dele e dá para aquele que tem mais, e esse aqui lança no inferno. Irmãos, pelo amor de Deus, leia o que está lá na Bíblia. Entendo o que o Senhor está dizendo para a gente. Ah, mas é que eu não acredito em tudo que está na Bíblia. Dá um jeito de crer. Dá um jeito de crer. Tem gente que acredita na loteria, mas não acredita na Bíblia. Acredita no jogo do bicho, mas não acredita na Bíblia. Acredita no jornal da Rede Globo, que manipula as pessoas, mas não acredita na Bíblia. Irmãos, a fonte da verdade que Deus deixou para a gente é a palavra de Deus. E ela tem chegado nos lugares mais longínquos da terra. Deus está dando um jeito de traduzir essa palavra, irmãos.
E as pessoas têm recebido essa palavra. Pessoas estão morrendo porque acreditam nessa palavra. Quando eu pergunto, tem medo de morrer? Tem gente que se fala, no próximo culto quem vir pode saber que é candidato à morte. Capaz de eu ficar vazio aqui o negócio. Naquele tempo, quando eles se reuniam para um culto, quem sabe um grupo ali, uma célula, como é chamado hoje, quando ficava alguém na porta, sempre sondando, assim chegava um, eles entravam de um por vez, acho que o apóstolo que estava na porta ali, né? E aí, está pronto para morrer hoje, se for preciso? Só entrava quem estava pronto para morrer, irmão. Vamos ficar um na portão ali, ó. Está pronto para morrer hoje? Qualquer coisa pode acontecer, tudo bem? Acho melhor então eu não entrar não. Eu vou ali e já volto, pastor. Paulo, ele não tinha medo disso. E eu gosto de falar de Paulo porque ele era um homem como eu e você, de carne e osso, com situações de tristeza, de desejos, com situações que o afligiam, tanto quanto aflige cada um de nós. Ele escreveu muito bem a respeito das lutas que nós temos na alma. Mas esse mesmo Paulo nos ensinou a andar no Espírito. Esse mesmo Paulo nos ensinou como venceu, e ele deixou escrito aqui o mapa da vida eterna. Ele deixou escrito aqui a fonte para que você e eu possamos beber dela e viver eternamente. Em nome de Jesus, alguém me entende? Amém. Sabe, queridos, eu não posso me conformar com uma vida cristã que não muda a minha vida e nem a do meu irmão. Eu não posso me conformar com uma vida, com um evangelho que não transforma a vida das pessoas que eu me relaciono. Eu fico aqui, irmãos, agora as pessoas ligam, eu falo, estou aqui. A gente ora, a gente chora, a gente conversa. E eu fico impressionado, irmãos. Essa semana, conversando com algumas pessoas, estava falando que eu fico triste de ver a deficiência bíblica de muitas pessoas. Quantos entendem, de verdade aqui, ó, a gente não está aqui para mentir, hein? Os mentirosos ficam de boa, mas os verdadeiros, quantos entendem que é preciso se apegar mais ainda com a Bíblia? Mais do que você já pega. Eu não quero expor você. Quero saber se você lê um capítulo ou 50 capítulos por dia. Não se trata disso. Se trata do quanto você medita. Se trata, porque meditação é isso que nós estamos fazendo aqui. A diferença é que você faz sozinho, sozinha. Eu não consigo entender como algumas pessoas ficam tão distantes. Eu me distancio do padrão de Cristo quando eu deixo de meditar na palavra. E eu começo a andar segundo os pensamentos. E à medida que eu recebo informações, seja por rádio, seja por internet, seja pela televisão, a minha alma vai se moldando ao padrão do mundo. E eu não posso me moldar por esse padrão. Você pode bater no peito e dizer isso? Eu não posso me moldar pelo padrão do mundo. Eu não posso me conformar com o padrão desse mundo. O próprio Paulo escreveu em Romanos 12. Eu não posso absorver esse ensinamento que vai contra a palavra. Mas como que eu vou saber se aquele ensinamento vai contra a palavra se eu não me alimento dela, se eu não recebo dela? Como que eu vou conhecer Jesus? Como que eu vou ter as características de Jesus se eu não pego daqui? Se eu não passo tempo com Ele? Como que eu vou ter o caráter de Jesus? Porque o segredo, irmãos, na verdade não é mais segredo, nunca foi. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te ouve em secreto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Ele sempre está batendo na porta. Porém, da mesma forma, o inimigo continua seduzindo pessoas. Alguns dias atrás, o pastor Hebe escreveu uma frase. Ele sempre coloca frases, boa parte, na verdade, as frases que eu coloco, eu pego dele, quando ela mexe comigo, e uma delas foi que a árvore do conhecimento do bem e do mal continua linda e vistosa, mas tão perigosa quanto naquela época. Fuja dela. A árvore do conhecimento do mal é o lugar onde o evangélico, o ímpio, o satanista, todo mundo vai nessa árvore.
E aquilo que eu absorvo vai me separar de Deus. Eu preciso ir na árvore da vida. E a árvore da vida é Jesus. Irmãos, vocês estão muito sérios, me ajuda. A árvore da vida ainda é Jesus. Aleluia. Que nem diz o Judson, tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo que está morto? Você não entendeu. Tem alguém vivo que está morto já? Tem alguém vivo que precisa morrer? É isso que nós precisamos entender. Quem vive aí, eu ou o Senhor? Irmão, se tem mais de você vivendo, Jesus não está vivendo aí não. Se é você quem decide, se é você que comanda, se é você que faz, parou. A gente precisa parar para entender o que é que o Senhor quer para a nossa vida. A gente precisa escutar o Senhor falar conosco. De repente você toma uma decisão e começa a fazer. É o meu caso, nesses dias que eu estou vivendo. E eu comecei, empolgado. E essa semana foi uma semana de conflito interior. Até que hoje a Silmara chegou, eu falei para ela. Ainda bem que a minha mulher é crente. Larga. Sabe, irmãos, a gente precisa escutar o Espírito Santo. O problema é que a gente escuta um monte de pessoas falando um monte de bobagem, seja pessoalmente, seja na televisão, e a gente não escuta o que o Senhor está falando para nós, de às vezes até na voz de uma criança. Não escutamos o que o Senhor fala para nós, às vezes na voz da esposa. Não escutamos o que o Senhor fala através da voz do marido. As pessoas estão se acomodando, então é elas que estão vivendo. Eu sei de pessoas que precisam tanto do Senhor, irmãos. Eles não fazem nada. Não faz nada. Quando você vai conversar daí, casa, pastor. Tem alguns agora que, porque é eu que pergunto, eu falo, pastor, safadeza da minha parte. Sem vergonhice da minha parte mesmo, pastor. É eu, pastor, é eu mesmo. Sabe, irmãos, você admitir um erro não te justifica, tá? Na verdade é o primeiro passo para uma mudança de vida. As pessoas deixam no meu Facebook, olha pelo meu casamento, o inimigo está destruindo meu casamento. Que mané diabo destruindo o casamento, irmãos? Primeiro, o diabo fica nessa, eu tenho que isentar ele, né? Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui agora. Se é que você me entende. Para de botar o diabo nas picuinhas de casal. Porque uma mente egoísta casada com outra mente egoísta, ambos vão querer ter razão e o casamento vai acabar. E esse mesmo indivíduo, essa mesma indivídua casa com outro, continua pensando a mesma coisa, vai acabar o casamento também. Por isso que tem gente que casou 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Aí eu respondo, ore por mim, né? Eu oro, mas você tem que ter a atitude correta diante das situações que você está vivendo. Não é a oração que vai mudar, é a atitude por conta da oração. Vem aqui que eu vou orar, vou botar a mão na sua cabeça, a tua vida nunca mais será a mesma. Poxa, como seria bom se fosse assim, irmãos? Eu até confesso que eu ia cobrar algumas coisas para botar a mão na cabeça dos outros. Seguinte, se for para mudança de vida, $1.000 depositado antecipadamente. Mas não é assim. E vamos dizer que eu não me interessasse por dinheiro. Não, meu irmão, vem aqui, eu vou botar a mão na tua cabeça e você vai mudar de vida agora. A pessoa cai e levanta. Eu não me esqueço de um tempo que na nossa igreja era um cai-cai, lembra? Irmãos, eu fazia assim, a pessoa... Tinha gente que eu achava que era o perfume, né? Ou era o óleo, né? Lambuzava a mão de óleo. Tem uma época que nós ficamos mais crentes no óleo do que em Jesus. E aí lambuzava de óleo e pá, na cabeça da pessoa, no chão. Eu falei, meu Deus, né? Lembra disso? Aí um dia eu peguei e falei, não, peraí, o Espírito Santo começou a me incomodar. Quem não gosta, mas eu chegava perto assim, tinha vez que era de fila. Eu só pá. Eu falava, é eu mesmo. Um dia eu passei a manhã orando na igreja, mas quando eu cheguei para pegar no meu carro, sabe a energia, que ela dá um choque na gente assim? Quem já levou um desse? E eu tinha passado a manhã na igreja, irmãos, lá no comecinho, lá no Tanguá. Aí quando eu peguei no carro, deu um choque, eu falei, hoje capeta. Era o culto da sexta-feira. E interessante que
O diabo me obedecia. Eu falava, o diabo que o diabo chegava no portão, irmão. Ele vai manifestar no portão, não vai nem esperar chegar aqui dentro. Tamanho fogo que vai estar no portão. Irmão, não é que o capeta manifestava lá no portão? As pessoas falavam, pastor, o bicho pegou o homem lá, ó. E os obreiros não conseguiam puxar para dentro. Aí eu ia, irmão, o super pastor. Tira a mão, irmão, tira a mão. Botava a mão na nuca, obedece agora, vamos. E o bicho ia comigo, irmãos. Aí os irmãos, esse é meu pastor. E o dia que o capeta não vinha, irmãos, eu ficava triste. Hoje o capeta não veio, o culto ficou ruim. Ô, irmãos, quantos cultos eu fiz, irmãos, onde se o capeta não aparecesse, tinha sido esquisito. Eu começava um culto às 7:30 da noite, terminava por volta das 11, quando expulsava os últimos capetas. Corria para meia-noite na corrente da meia-noite da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu chegava lá, irmãos, tinha mais ou menos umas 1000 pessoas, todo mundo no culto da meia-noite. Irmão, tinha capeta de tudo quanto é tipo, pombagira, Zé Pilinter, chucaveira, tranca-rua. Irmão, vocês precisavam ver, eu fazia a oração de expulsar capeta, era um negócio incrível, e eu aprendia lá. E aí eu chegava em casa 2 horas da manhã, sentava na frente da televisão, ligava meu videocassete e gravava a libertação da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu tenho até hoje gravado. Não vou dizer que foi tudo ruim, porque eu aprendi com várias coisas certas, mas e aprendi outras coisas erradas também. Uma delas era conversar com o capeta. O capeta, eu mandava ele falar comigo, quando ele começava a falar, eu falava, cala a boca, diabo, aqui você não manda não. Aí ele, ué. Eu orava, está amarrado. E o outro que estava lá perto de mim orando também assim, sai em nome de Jesus. Eu, para sair é para amarrar. Brincadeiras à parte, tudo isso já passou e eu estou liberto em nome de Jesus. Eu quero viver como Paulo disse. Só que não é eu sendo o pastor dessa igreja. Essa semana foi uma semana atípica. A Silmara e a Gabi esteve fora, então eu vinha para a igreja cedo, eu saía daqui 9, 10, 11 da noite, passava o dia inteiro aqui. E isso não me faz mais crente, porque eu estou aqui no templo. Hoje eu vim de para cá 9 horas da manhã, saí daqui 1 hora da tarde. Se isso fizesse você mais crente, a gente ia fazer culto domingo a domingo. Mas quantos entendem que o que faz você de verdade um homem de Deus e uma mulher de Deus é ir para a cruz? Como é que eu vou para a cruz, pastor? Quando você manda a tua alma calar a boca e você vai para o quarto orar, meditar na palavra, põe um louvor, começa a meditar. Por que isso é tão difícil? Porque a carne está governando. Ninguém tem problema em ver novela, ver um filme que vai durar 3 horas. Ninguém tem problema em assistir o jogo da seleção ou de qualquer time que jogou esses dias e assistir mais meia hora que dá de prorrogação, 15, né? Ninguém achou ruim, irmão. Ninguém ficou nervoso com isso. Todo mundo assistia, todo mundo arrumou tempo para isso. O comércio da cidade parou. Já pensou que se o Brasil tivesse ganhado hoje, o culto ia ter que começar às 8? Alguns até, não sei se brincando, o senhor podia cancelar o culto depois, vai que o Brasil ganha. Como é que nós vamos comemorar? Mas teve uns que falaram, não, pastor, mesmo que o Brasil ganhe 6 horas, nós vamos estar lá, né, Luizão? Eu estava conversando. Brincadeiras à parte, mas não é isso. Se você entender o que significa isso, irmãos, a sua vida realmente não será mais a mesma. Foi isso que fez com que Paulo permanecesse fiel. Quando Paulo diz ali a respeito de, quando eu ouvi falar de vocês, eu entendo que ele está dizendo assim, eu quero ouvir falar que vocês estão firmes, que vocês estão bem, que vocês são inabaláveis como o monte de Sião, que se Jesus voltar hoje, irmãos, vai subir o pastor e toda a igreja do ouvir e crer em nome de Jesus. Mas não tem aquela lista de frequência. Põe presente para mim aí, pastor, estou aqui, estou aqui. Fosse assim, irmão, já tenho dito isso aqui, enfatizado isso. Vamos ser mais bereanos, vamos ser mais cristãos. O caminho de vida que essa igreja ensina, irmãos, para viver isso que eu estou propondo aos irmãos, ainda é meditar na palavra, oração em línguas, se entregar, está trabalhando, está estudando,
está no lazer, acorda orando em línguas. Se você fizer disso um hábito, você vai perceber que o Espírito Santo você escuta com mais facilidade o Espírito Santo. Quem aqui ora em língua de verdade assim? Você está orando em línguas. Quem tem essa facilidade de escutar mais quando o Espírito Santo fala? Quem percebe isso? Será que é só eu? Os que não levantaram as mãos, comece a fazer a partir de hoje. Comece a andar no Espírito. Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito não é usar o microfone aqui na igreja, tocar aqui na igreja. Andar no Espírito é lá fora. Quando você ora, você medita, quando você está buscando, Jesus está sendo gerado em você, o comportamento, as características, o caráter de Cristo. Tem alguém me entendendo, irmãos? É isso. É isso que você precisa e eu preciso entender todos os dias e não me esquecer, conforme diz Hebreus 2, para que eu não venha me desviar destas verdades. É isso que eu preciso. Mas infelizmente, irmãos, aumenta-se o número de evangélicos, diminui-se a igreja de Jesus. Dá para entender? Porque conforme aumenta o número de evangélicos, é porque alguém disse sim, frequenta uma igreja evangélica. Tem gente que fala, começa a namorar um ímpio. Não, mas ele vai na igreja. O cara esteve na igreja 3 meses atrás. E ele falou para a guria que vai na igreja. E ela falou, mas ele vai na igreja, pastor. Ah, vai. Quando que ele foi? Tem gente que fala que é daqui. Escuta, o fulano está lá com você, né? Hã? Fulano? Nem conheço. Não, mas diz que está lá sempre com você. Não estou nem sabendo. Aí eu vou ver. Teve aqui há uns meses atrás. Então não se trata de ser membro daqui ou não. Se trata de ser conhecido por Jesus. Tem alguém que me entende? Fique em pé em nome de Jesus, eu quero orar com vocês. Paulo, ele disse que quando a gente ora em outras línguas, irmãos, o nosso espírito vai sendo alimentado. Ele, aqui no capítulo de Coríntios, deixa eu só lembrar o